Convido você para mais um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 8 com o título Paulo, o Discipulador de Vidas. O texto áureo então diz: E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, versículo 40 e 41. Aqui então nós estamos vendo a confirmação que Paulo plantava igrejas e depois ele voltava nessas igrejas para ver, né, como estava o andamento ali, para também estar ajudando aos irmãos. Verdade prática, o discipulado cristão forma cristãos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Aleluia. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 ao 47, também o capítulo 20, versículo 1 ao 4. E o objetivo geral dessa lição é revelar a missão integral da igreja no discipulado. Qual é essa missão integral da igreja? Pregar e ensinar. Quer dizer, não é apenas pregar, não é apenas levar a palavra, mas também ensinar essa palavra para que a pessoa que crer nessa palavra, ela possa também se desenvolver na fé. Introdução: nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo de discipulador nas igrejas que plantou. Então nós vamos ver aqui pelo exemplo de Paulo, né? Aquilo que precisamos também colocar em prática. Na parte primeira aqui da lição, Paulo e o discipulado bíblico, no item 1, o discipulado bíblico, no item 2, Paulo, o discipulador, no item 3, a metodologia de Paulo para o discipulado. Vamos lá no item 1, o discipulado bíblico. O princípio do discipulado da igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão de Jesus Cristo ali aos seus discípulos. Então lá em São Mateus, no capítulo 28, o último capítulo de São Mateus, nós vamos ver aí nos 3 últimos versículos a grande comissão do nosso Senhor, porque ele diz ali, né? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e ele então agora traz uma ordem para nós. Ele diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, olha aqui a grande comissão, hein? A grande ordem do nosso Senhor, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa, né? No item 2 aqui, Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Veja bem, porque Paulo teve essa necessidade em seu coração. Nós lembramos que ele se converteu a caminho de Damasco. Lá em Damasco ele prega. Houve ali as pessoas que aceitaram a pregação e houve também aquelas pessoas que resistiram, né, à sua pregação. Então Paulo ele vê a necessidade de conhecer ainda mais para que possa ensinar ainda mais, viu? Então isso tem que estar na nossa mente e conhecer de maneira não apenas teórica, mas também na prática. Então aqui nessa lição nós estamos tendo aqui essa orientação, a conhecer de maneira teórica, apenas de maneira teórica não basta. Então ensinar é necessário sim, mas tem que ter a prática do evangelho. Então nós não podemos ficar naquela máxima, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então isso é hipocrisia. Nós precisamos pregar o evangelho, ensinar o evangelho, mas também viver o evangelho, porque Paulo, ele deu esse exemplo, porque ele mesmo disse: sede meus imitadores. Significa o quê? Que ele colocava o evangelho em prática. No item 3 aqui, a metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja ali naquela cidade, né? Ao plantar aquela igreja, ele ficava ali por um tempo suficiente para que aqueles irmãos pudessem ir aprendendo, que era o objetivo de Paulo, né? E quando eles iam aprendendo, o apóstolo Paulo olhava então aquele irmão que começava a se destacar ali, a aprender mais, para que ele pudesse também estar aquele irmão como um obreiro ali, e ele também enviava naquela localidade ali um dos seus obreiros de sua confiança. Nós vamos ver que no ministério de Paulo aqui, ó, quantas pessoas, né, quantos discípulos especiais tiveram aqui ajudando ele, como Timóteo, como Tito, como Silas, Lídia, Áquila e Priscila e muitos outros, né? Uma lição importante aqui é destacar
que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas e que amem o Senhor e sua igreja ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Então a igreja local também precisa ter aquelas pessoas que amam e que querem se dedicar aos novos convertidos. Por quê? Porque o novo convertido ele precisa aprender a amadurecer para que amanhã também ele esteja ganhando alma e ensinando as almas. Vamos para a parte 2 da lição. O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. No item 1, a pregação, o ponto de partida. Então, o ponto de partida é a pregação. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. Você lembra lá em Atos, em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo então escreve, de sorte que a fé é pelo ouvir. Mas ouvir o que? Vírgula. E ouvir pela palavra de Deus. Então, a pregação da palavra de Deus. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades. Por onde eles passavam, eles plantavam igreja. E a igreja se multiplicava dia após dia, né? Atos capítulo 2, versículo 47. No item 2 aqui da segunda parte, o ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando as pessoas aceitam Jesus. Então, quando aceitam Jesus, começa ali o discipulado. Então, quantas vezes na igreja local, né, enunciado o evangelho, a pessoa fica naquela felicidade ali, naquela alegria, né, muitas vezes naquela emoção ali da palavra, do momento, ela então aceita Jesus naquele momento. Então tem que haver um acompanhamento para que a pessoa continue indo na igreja, ouvindo a palavra, principalmente nos cultos que são dedicados ao ensinamento, né? Então é isso que nós precisamos fazer então. Olha só, vocês lembram ali então quando no dia de Pentecostes, que a igreja é inaugurada, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar ali. Qual foi o resultado? Quase 3.000 almas se converteram. Então, agora que 3.000 almas se convertem, o que fazer aqui, né? A lição está dizendo o que fazer, o que fazer. Olha só, ensinar, ensinar e ensinar. Então, é isso que precisamos fazer, viu? Ensinar, ensinar, isso fala muito de teoria, né? E colocar em prática aquilo que aprendemos, tá? Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos, tá? Eles entenderam que precisavam ensinar. No item 3 aqui, pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que as pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo, mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da palavra. Então nós precisamos ali dedicar especialmente ali aos jovens, às crianças, aos adultos. A escola dominical tem, né? Tem esse, vamos dizer assim, a escola dominical tem essa abrangência, né? Tem ensinamentos ali voltados para cada faixa etária, mas independente disso, eu penso que todo culto, toda pregação, ela sempre deve ser voltado no intuito de que a pessoa entenda e aprenda, né? Ela não precisa ser um ensinamento, mas ao pregar, a pessoa tem que estar ensinando para que aquela pessoa ouvir a pregação entenda aquela pregação. Muitas vezes tem pregações que elas são vagas, elas são de maneira ali que não leva a pessoa até Jesus. Então as pregações precisam ser cristocêntricas. Parte 3 aqui, última da lição. O discipulado com pessoas de outras culturas. A pregação para os seus irmãos. Então vamos lá. Então o que Paulo nos ensina, Paulo foi um grande estrategista, um grande ensinador de plantar a igreja, de levar a palavra. Então que a pregação para os seus irmãos. No livro de Atos percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Então os apóstolos primeiramente pregaram aos judeus. E a Bíblia então diz, né, que muitos creram, outros não creram. Mas aí o evangelho foi crescendo. Os gentios também foram sendo alcançados. E olha só a inteligência do nosso Deus. Primeiramente ali, Deus leva o próprio apóstolo Pedro à casa do centurião Cornélio. Por quê? Porque Cornélio, sendo gentil, quando Pedro prega ali, sendo um gentio, então quando Pedro prega e eles são batizados com o Espírito Santo, Pedro também fica abismado. E Pedro, ao anunciar isso lá no concílio de Jerusalém, no capítulo 15, então Pedro diz, olha, eles foram batizados com o Espírito Santo, então como é que nós poderíamos negar de pregar o evangelho aos gentios? Então por quê? Porque os judeus sempre tiveram essa característica de exclusivismo, né? Ah não, nós somos o povo de Deus, o povo escolhido, os filhos de Abraão, e o restante da humanidade são os gentios. Então veja bem, até mesmo entre os judeus hebreus, né, e os judeus helênicos, havia alguns conflitos. Os judeus ali da cultura grega. Então havia conflitos. Então esses conflitos, o evangelho vem para
tirar esses conflitos. Então nós precisamos evitar esse tipo de conflito. O ser humano é ser humano. Então nós não podemos ser divididos por classes sociais, por raça, por etnia, não. O ser humano é ser humano, veio do pó da terra, é barro, pertence a Deus e o evangelho abrange a todos. Amém? No item 2 aqui, a expansão para os gentios. Então a igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era uma promessa do próprio Cristo, né? Então lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, tem a promessa do Cristo ali, dizendo que o evangelho ele tinha que ser pregado a todos, né? Então, ser-me-eis testemunhas, aonde? Em todos os lugares. É Jerusalém, é Samaria, é na Judéia e até os confins da terra. Então, está bem explícita ali a vontade do nosso Deus. Então, vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vão sair espalhando esta mensagem. Então, vocês vão ser testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, vocês vão passar pela Judéia, por Samaria, vão chegar aos confins da terra. Então, esta é a promessa de Deus e o apóstolo dos gentios entendeu bem isso. No item 3 aqui, da última parte, o discipulado numa cultura diferente. Então, o apóstolo Paulo, ele pregou a várias culturas diferentes, né? E nessas culturas diferentes, muitas das vezes as culturas diferentes, né, elas têm muitos hábitos ali que são contra o evangelho, são hábitos antibíblicos. E então o apóstolo Paulo teve ali a condição dada pelo Espírito Santo para levar a palavra a essas pessoas. Nós vamos ver lá em Atenas, quando ele entra, né, era um povo muito religioso, tinha muitos altares, muitas imagens de escultura, muitos deuses, mas havia um altar vazio. Aí o Espírito Santo então fala ao coração de Paulo, ele começa a pregar sobre o Deus desconhecido. E ao pregar sobre o Deus desconhecido, então ele fala assim, olha, este Deus está muito perto, você poderia palpá-lo se ele pudesse ser feito por mãos humanas, mas ele não pode ser feito por mãos humanas, ele é o criador de tudo, ele é o dono de tudo, e não se faz ele por mãos humanas, não se pode adorá-lo através de uma imagem de escultura. Então Paulo foi inteligente, né, ao pregar, ao levar esta palavra. E aqui o autor termina então dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, citando Zacarias 4 e o verso 6. Então que Deus nos ajude e nos fortaleça nessa missão de levar esse santo evangelho. Conclusão, o discipulado leva em conta pregação e ensino. Ele nos apresenta um desafio grande, né, para interagir com as pessoas oriundas de culturas completamente diferentes e opostas à nossa. Então o evangelho ele vem, irmão. Quando o evangelho vem, não existe grego, gentio, judeu. Não, o evangelho ele abraça a todos, porque Jesus é o dono de tudo. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar todas as pessoas e ele não faz acepção de pessoas. Vamos para nossas perguntas. Pergunta 1. Em que se baseia o princípio do discipulado na igreja primitiva? Baseia-se na ordem da grande comissão de Jesus Cristo ali, né? Então a grande comissão dele, lá em São Mateus 28, 19, 20, nós não podemos jamais deixar, né, essa grande comissão, ide, ensinai. Então nós temos que ir, pregar, ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunta 2, o que vemos ao longo das cartas de Paulo? Nós vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade, ou seja, ensino e prática. Não é apenas falar e ensinar, mas também a prática da palavra. Pergunta 3, qual é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação? É a pregação. Então, quando fala pregação, às vezes a pessoa fala assim, mas então eu não posso ganhar alma, porque eu não sou um pregador eloquente. Não é nada disso. Pregação significa levar a palavra. Então, quando você estiver conversando e falando com a pessoa e dizendo, eu aprendi na igreja que Jesus Cristo é o único e o suficiente Salvador, isso é uma pregação. Você está conversando, explicando o que você aprendeu. Então, isso é uma pregação. Porque muitas vezes nós imaginamos que pregação é estar no púlpito com o microfone, falando eloquentemente, né? Falando ali que nem... falando uma bateria de palavras ali em poucos minutos. Não é isso. Isso também é uma pregação. Mas pregação significa anunciar o evangelho. E anunciar o evangelho se anuncia pregando em cima de um púlpito e principalmente vivendo a cada dia e explicando às pessoas quem é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pergunta 4. Quando o discipulado começa? Assim que a pessoa aceita Jesus, já começa ali o discipulado, viu? Ou às vezes até antes, né? Se a pessoa ainda não aceitou Jesus, mas convive com você, você vai ensinando o que você sabe, então você também está, de certa forma, discipulando aquela pessoa para que ela vá até Jesus. Pergunta 5, o que o ministério do apóstolo Paulo nos mostra acerca do discipulado?
O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de outras culturas diferentes, né, religiões diferentes e costumes diferentes. Na maioria das vezes são costumes, né, ou hábitos até mesmo contrários à Bíblia, mas o evangelho abrange a todos, ensina a todos e convence o homem, né, do pecado, da justiça, do juízo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Amém? Deus abençoe você juntamente com a sua família e até a próxima aula. Amém.